Olá pessoal, mais uma aula de estatística básica. Eu sou o professor Alessandro Saad e o tema da aula de hoje é medidas de posição para dados agrupados com intervalo de classe. Vamos lá? Bem, eu trago então aqui um exemplo de como encontrar a média, a mediana e a moda, quando nós temos uma tabela com os dados agrupados e com o intervalo de classe. Vamos ao exemplo? Considere a tabela das estaturas de 40 estudantes de uma turma do nono ano da Escola Virtus. Encontre a média, a mediana e a moda. Tá? Então eu frisei aqui a média, porque é o que nós vamos tratar nesse primeiro momento. O intervalo de classe está aqui, de 150 a 154, 154 a 158, tá bom? Bom, como é que se calcula a média? Bom, vamos mostrar a fórmula. A média é dada pela fórmula, ou seja, a média é igual ao somatório da variável vezes a frequência, então o produto, a variável vezes a frequência, o somatório desse produto, divididos pelo somatório da frequência. Bem, gente, só que tem um detalhe, aqui nas estaturas, nós temos, por exemplo, de 150 a 154, nós temos 4 pessoas, ou seja, tem 4 pessoas que estão nesse intervalo, mas nós não sabemos quantas pessoas realmente estão, ou seja, tem 150 ou 151 ou 152 centímetros. Então, o que nós vamos fazer é trabalhar com a média, ou seja, com o ponto médio desse intervalo, tá? Então, a minha variável não vai ser o intervalo, e sim vai ser o ponto médio. Assim, Ou seja, nós vamos trabalhar com o ponto médio dos intervalos. Então aqui ficou 152, 156, 160, 164, 168 e 172. Então agora a minha variável deixa de ser o intervalo, e sim o ponto médio do intervalo. Então aqui a minha variável agora vai ser o ponto médio, tá? E quando eu tenho agora o produto entre a variável e a frequência, ou seja, vou fazer, é como se tivesse as 4 pessoas que estão nesse intervalo, é como se as 4 pessoas tivessem 152 centímetros. Então nós vamos fazer o produto, 4 vezes 152, dá 608. Aqui na segunda classe, 9 vezes 156, 1404. Na terceira classe, 11 vezes 160, 1760. 8 vezes 164, deu 1312. 5 vezes 168, 840. 3 vezes 172, deu 516. Então, aqui foi o produto entre a variável, que nós assumimos como a média, vezes a frequência, a quantidade de vezes que isso apareceu, Bom, a fórmula nos fala que eu preciso, para encontrar a média, o somatório do produto entre a variável e a frequência. Então, o somatório vai estar aqui embaixo. Vamos somar isso aqui, vai dar 6.440. Tá? E o somatório da frequência, são as 40 pessoas, os 40 estudantes. É como se eu tivesse 40 estudantes e 6.440 centímetros é a soma de todas as alturas desses 40 estudantes. Então, o que vai ser a média? A média vai ser o quê? 6.440, que é o somatório da variável vezes a frequência, divididos pelo somatório da frequência, que são os 40. Fazendo essa divisão, 6.440 divididos por 40, deu 161. Ou seja, 161 centímetros é a média das alturas daqueles nossos estudantes. Bom, vamos seguir então. O próximo passo agora é calcular a mediana, tá? Bom, para a mediana eu não vou precisar dos somatórios, tá? No caso da mediana nós temos uma fórmula, tá bom? Essa fórmula é uma fórmula um pouquinho complicadinha, mas se a gente conseguir entender o que cada elemento significa, ela vai ficar até bem fácil. Bom, no caso da mediana, vamos encontrar a classe mediana e a seguir calcular a mediana através dessa fórmula. Bom, a mediana então, é o limite inferior mais
abre colchetes aqui, ó. Somatório da frequência divididos por 2, a gente vai pegar lá o total, total da frequência, né, dividido por 2, menos ó, a frequência acumulada anterior à mediana. Isso aqui é um número só, é a frequência acumulada anterior à mediana. Bom, isso tudo vezes a amplitude do intervalo, tá? Depois divididos pela frequência da classe mediana. Então, gente, ó, essa fórmula aqui eu vou tratar com vocês, ou esses elementos da fórmula eu vou tratar com vocês agora no exemplo. Primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar a classe mediana. Bem, notem que nós temos, ó, 40 é o total, é o total de pessoas. A mediana seria o vigésimo, entre o vigésimo e o 21º, né? Estaria bem ali no meio, os 20 primeiros e depois os 20 últimos. Então ficaria entre o 20º e o 21º. Então o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar a frequência acumulada agora, ó, porque a acumulada vai nos ajudar nisso aqui. Ó, aqui então, nós temos 4, a frequência acumulada, 4 mais 9, 13, 13 mais 11, 24, 24 mais 8, 32, mais 5, 37, mais 3, 40. E aqui a gente bota o asterisco, né? Bom, olhem só, a classe mediana, aqui na frequência acumulada nós conseguimos ver assim, ó, aqui na primeira classe, ó, nós temos do primeiro até o quarto elemento. Na segunda classe, do quinto até o 13º. Na terceira classe, ó, vai do 14º ao 24º. Então, ó, essa aqui, ó, onde está a metade, né? Metade de 40, que é 20, ó. Então, aqui é a classe mediana, porque o 20º termo, né, que estaria bem na metade, ó, está aqui. Então, essa aqui é a classe mediana. Então, que vai do 14º ao 24º elemento. Vocês conseguem entender isso? Bom, agora, ó, vamos lá. Ó, o que significa a fórmula? 158, quem é esse 158? Ó, é o limite inferior da classe mediana. Então, o limite inferior da classe mediana. Vamos voltar aqui, ó. Ó, o limite inferior da classe mediana. Tá? Mas esse número 20 é o somatório da frequência divididos por 2. Então, 40 divididos por 2 que dá 20. O 13, quem é esse 13? Ó, é a frequência acumulada anterior à classe mediana. Então, está aqui o 13, ó, daqui que a gente tirou o 13. Ó, tá? A amplitude do intervalo é 4. Ó, 162 menos 158 é 4. Né? Que a gente vai precisar dele aqui. Ó, tá? E, então, ficou 20 menos 13 vezes 4 divididos por 11. De onde é que saiu esse 11? Ó, é a frequência da classe mediana. Tá? Então, ficou assim, ó. 20 menos 13 dá 7. 7 vezes 4 vai dar 28. Divididos por 11, né? E o 158 vai somando, mas ele fica por fora, ó. Primeiro a gente multiplica, divide para depois adicionar. Isso é expressões numéricas. Ó, 28 divididos por 11, que deu aproximadamente 2,5. Adicionei ao 158, chegando em 160,5. Esse aqui é a mediana, ou o valor mediano, a mediana das minhas alturas. Tá? Já que a gente não tinha, os dados eram com intervalos de classe. Bom, feito isso, agora nós vamos calcular a média, a moda. A moda, a gente vai encontrar primeiramente a classe modal. Como que eu vou encontrar a classe modal? É onde está a maior frequência. A gente vai observar aqui nas frequências, onde é que está a maior frequência? Aqui está a maior frequência, ó, 11. Então, a classe modal é essa daqui, ou seja, esses valores aqui, ó, a minha moda está aqui dentro. E de uma forma simples, de uma forma bruta, né, nós vamos dizer que a moda, ó, é o limite inferior mais o limite superior divididos por 2. Nós vamos trabalhar com a média, né, com a média da classe modal, tá?
Ou seja, nós vamos trabalhar com a média da classe modal. Ou seja, limite inferior mais o limite superior, divididos por 2, mas da classe modal. A classe modal, ó, lembrando, ó, é a classe que tem a maior frequência, tá? Então, logo, ó, ficou 158 mais 162, divididos por 2, isso aqui deu 320 sobre 2, que dá 160 centímetros. Então, logo a moda vai ser 160 centímetros. Bom? Por hoje é só, né? Fique com Deus. Tchau.